Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda Evangelho, de prata Mateus por dia 20, e os mandou para a versículo vinha. 1 ao 16. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que haviam sido contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberdes o pagamento, começaram a resmungar com o patrão: esses últimos trabalharam 1 hora só, e os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: amigo, eu fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu, volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, amado povo de Deus, vamos repetir essa novena que estamos começando hoje. Inclusive, tivemos a troca do manto em off. O momento não é para isso, mas em plena pandemia, vamos dizer: Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. E nesse tempo de pandemia é muito necessária a perseverança na oração. Inclusive, coloquei até um material sobre perseverança para quem acompanha pelo YouTube. Perseverar. Perseverança que Nossa Senhora nos ensina. Perseverança que a palavra de Deus nos pede. Perseverança que Jesus instigou que tivéssemos. Perseverar na oração. Algo que cada um de nós se empenhe. Hoje a liturgia, o Evangelho nos conta uma comparação, parábola, uma comparação que nosso Senhor faz
sobre o reino de Deus. E o que ele quer falar do reino de Deus? Algo que, por sinal, já tinha nos dito ontem. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A lógica de Deus. Repito, a lógica de Deus. E eu dizia e retomo essa reflexão, que nós deveríamos nos perguntar muitas e muitas vezes na nossa vida sobre a lógica de Deus. Não entendi a palavra lógica. Explico, sem precisar muito. Nós temos uma forma de compreender as coisas. E eu te pergunto, só porque é comum é o certo? Gente, essa pergunta parece simples de responder, mas é complicada para viver. Nós temos certos padrões que a sociedade vai instituindo, que não necessariamente é por Deus, mas alguém vai dizer, mas o mundo é laico, o Estado é laico, tá? Mas o Estado é laico, o mundo é laico, mas nós somos de Deus. Se nós partíssemos do princípio, algo que me vem muito, nós somos o país mais católico do mundo, não, México também, mas nós somos, no Brasil, o catolicismo é a maior religião, sem falar no cristianismo. Então, vamos dizer que o Brasil precisava viver mais os valores cristãos. O mundo ainda é cristão, não necessariamente a maior religião é católica. Em religião, hoje já é o islamismo, mas como cristianismo somos maiores, o catolicismo já não é o maior. Mas ainda o cristianismo vale. E eu te pergunto, mas aí eu estou apelando para a tua compreensão e um pouco da sua reflexão. Às vezes há certas coisas que vão entrando, e aqui nós estamos falando de sociedade, de valores econômicos, valores sociais, valores na família, valores morais, valores éticos. E aqui eu não quero citar nada, porque cada um pode compreender a partir das informações que você tem. Estamos falando tanto de família, estamos cutucando o mês inteiro, e eu digo, por estarmos rezando em favor da família, é que você percebe que no rádio, o marimbondo está vindo. Nós estamos vivendo uma batalha séria. Eu te pergunto, será que nós devemos aceitar que as coisas vão entrando e caem numa normalidade? A normalidade necessariamente é certa? Porque todo mundo diz, porque todo mundo faz, porque é politicamente, entre aspas, correto. Está de acordo com o que o Senhor pede? Essa é uma reflexão que a gente deveria fazer. Isso é uma reflexão que deveria avançar até nos grupos, até nas pastorais que não estão podendo se encontrar, as pastorais, os CPPs, mesmo que está sendo virtual, mas é algo que quem puder, procure informação, procure pensar, dar nome aos bois em grupos menores. Hoje, no programa Experiência de Deus, quem não acompanhou, acompanhe. Inclusive foi ontem, hoje e amanhã. Nós estamos no bezerro de ouro do Gênesis, do Êxodo. E esse bezerro de ouro que eu tenho enfatizado, porque está ali, tem consequências terríveis. Eu diria, quais são os bezerros de ouro hoje? Que levam a uma idolatria,
que cega, que faz confundir quem nos liberta, que exige de nós os brincos, as joias. Impressionante. Ao mesmo tempo, tudo isso eu estou puxando pela reflexão que nosso Senhor diz: no reino de Deus, a lógica não é do mundo. Em outro momento, nosso Senhor, quando estava numa contenda entre os apóstolos, Ele disse: entre vós não deve ser assim. Não sei se você entende, Jesus pegando, desculpa usar o dedo em riste, mas eu imagino Jesus dizendo assim: vocês eu chamei, entre vocês não deve ser como no mundo. Quem quer ser o maior entre vocês tem que ser aquele que serve. Eu fico imaginando Jesus às vezes apontando. Hoje Ele está apontando para mim e para você dizendo: você acha que o meu Pai, vocês acham que o reino dos céus vai na lógica do mundo? Não. Na minha lógica, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Fiz esse preâmbulo. Vamos ao texto. Quando é uma parábola, é uma comparação. Então nós não podemos tomar a parábola como verdade de fé. É diferente de um discurso de Jesus. Um discurso de Jesus tem afirmações firmes, axiomáticas, quer dizer, aquilo é um mandamento. A parábola não pode ser tomada como mandamento, mas ela é sempre uma comparação. Então essa parábola, ela tem como pano de fundo o objetivo, dizer que no reino dos céus, os últimos serão os primeiros serão os últimos. De que forma? Aí Jesus vai, Ele diz assim: é como um homem que foi chamar seus trabalhadores. É impressionante. Na nossa cultura não é muito comum agora. Agora não é, porque quem não está registrado, fazer bico. Mas vamos pensar um pouquinho na zona rural. Tinha os gatos, os homens que iam pegar os boia-frias, que não tem carteira assinada, não tem compromisso. Jesus viu isso muitas vezes. Você sabe do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando? Levante a mão. Porque para os novos, desculpe brincar, os piá de prédio hoje, lê esse evangelho, não vai entender. Mas na zona rural, era assim. De manhã, tinha um grupo lá, e eles iam. E que um patrão chegou e falou: você. É claro, quem foi escolhido? Os que tinham mais força, quem tinha uma melhor aparência, que estavam mais viçoso, que ia render mais. Aí ficam aqueles menos, os mais fraquinhos, os mais franzinos, os mais raquíticos, menos desnutrido. E esse patrão foi logo de manhã e disse assim: chamou os fortões, venham, eu vou lhes dar uma moeda de prata, vou lhes ser justo. Só que esse patrão, ele foi de novo, às 9 da manhã, já era segunda, desculpe usar o termo, segunda classe, os menos fortes. Depois ele foi ao meio-dia. Percebam, se ele foi ao meio-dia e encontrou quem queria trabalhar, é sinal que essas pessoas queriam, mas não foram escolhidas. Queriam, mas não foram habilitadas, não estavam aptas. Mas mesmo assim o patrão chamou. Por quê? Porque esse patrão está representando Deus. Foi às 3 da tarde. E foi às 5 horas, o sol vai se pôr daqui a pouco. Isso mostra que Deus, na nossa vida espiritual, há quem de nós encontra Deus na infância. Por hora digo isso. E a vida inteira passa com Deus. Há quem encontra Deus às 9.
na adolescência. Há quem encontre Deus ao meio-dia. Há quem encontre Deus às 3 da tarde. Ou há quem encontre Deus no último suspiro às 5 horas da tarde. Compreendeu? E isso acontece. Isso mostra também, segundo ponto, que Deus não desiste. Não importa, Deus não desiste das pessoas. Não importa se é o mais forte, mais vigoroso, mais virtuoso naquele momento. Deus entra na nossa história e quer que todos trabalhem na sua vinha, mesmo aqueles que não estão aptos. Essa é a comparação. Mesmo que estão ressequidos, tísicos, raquíticos na fé. Entendeu o sentido? Deus chama, Deus quer. Isso, meus irmãos, mostra o reino dos céus, a bondade de Deus. Deus não exclui ninguém. Você vai dizer, mas padre, isso aí é confuso. E é verdade. Vamos pensar por quê? Porque chega no final do dia. Chamos que chegaram de manhã, labutaram, levaram marmita, um sol nas costas, cortaram cana o dia inteiro, cortaram, uma moeda. Chegou das 9. Até você fica, bom, 9 horas, tá bom. Meio-dia, uma moeda. 3 da tarde, uma moeda. Às 5 horas da tarde, uma moeda, está errado. Muitos podem pensar assim, espera, eu concordo com o texto. Ah, é? Então, porque muitos dizem assim, engraçado, né? A gente leva a vida inteira procurando servir a Deus, uma vida difícil, uma vida de honestidade, uma vida voltada para as coisas de Deus, indo à missa, educando os filhos. E o que eu espero? O céu. Aí, na última hora, o cara foi um tremendo de um pilantra. A mulher foi uma tremenda de uma... E na última hora, se arrependeu. E ali naquela última hora, é merecedor do céu como eu, está errado. A gente não fala, mas você já escutou algumas vezes isso. Ah, essa religião, a pessoa pinta, borda, vai lá, confessa, está tudo resolvido. No fundo a gente tem isso aqui. Mas nós esquecemos de uma coisa. Esquecemos que, claro, o céu é para todos. E no céu não vai ter área VIP. No céu não vai ter um terreninho melhor. Não adianta querer comprar tijolo no céu. Não tem conversa, meu filho. Ninguém vai morar em condomínio e outro vai morar na Coab. O céu é para todos. É a moeda de prata. Mas então, padre, então me explica. Ora, filho, imagine uma criança que nasceu e precisou viver sem pai a vida inteira. Felizes somos nós, que a vida inteira, desde quando nós despertamos para a vida, foi possível, eu e você, passarmos uma vida com Deus. Infeliz é quem só vai sentir o amor de Deus no final. Então, já somos bem-aventurados. Você passar a vida inteira com todos os problemas, sentindo o amor de Deus, a custódia de Deus, a proteção de Deus, o amor de Nossa Senhora nos envolvendo, nos dando força a cada momento. Isso é muito maior do que só a moeda de prata. Nós já em vida estamos vivendo a graça de termos Deus, de termos o seu amor, de termos a sua bondade, de termos a sua proteção. Então não há injustiça. Infeliz é quem tem que enfrentar uma pandemia, um desemprego. Você está entendendo que ter fé é um dom? Eu sempre falo isso. Obrigado, Senhor, pela fé que eu tenho. Obrigado, Senhor, por eu ser católico.
Obrigado, Senhor, por eu ter a Eucaristia. Obrigado, Senhor, por eu ter a confissão. Então você entende que não é empurrar tudo por fritar dos ovos lá no final, na frigideira, não. É ter uma vida com Deus, já é uma dádiva. Aí você vai dizer, mas não é. Não é por quê? Então esse Deus essa religião que estamos vivendo, essa espiritualidade que nós estamos tendo, não é a verdadeira. Porque felizes somos nós que temos um pai. Felizes somos nós que temos uma mãe. Felizes somos nós que quando nos falta força, nós podemos comer do remédio, beber do corpo e do sangue. Felizes somos nós que quando nos bate aquele momento de desespero, de arrependimento, aquela angústia no coração porque a gente é frágil, que te dá aquela noção, meu Deus, mas como eu fui burro, meu Deus, como eu fui burro, por que eu fiz isso? Nós temos um Deus que diz pelo um padre, eu te absolvo, vai sem esse sentimento, eu tiro essa angústia do teu coração, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felizes somos nós, que quando o sol nasceu na nossa vida, a vida inteira foi pautada em Deus, e de repente, na hora em que mais a gente vivia o amor no matrimônio, aquele amor que a gente quer gerar filho, que quer gerar família, você pôde contar com a bênção de Deus, que o que já estava bom, ficasse melhor. Esse é o reino dos céus. É claro, se nós olharmos pela lógica do mundo, quem começou de manhã precisava uma moeda. Quem começou às 5, alguns centavos. Mas essa é a lógica do mundo. Essa não é a lógica de Deus. Padre do céu, essas coisas dão um pinote na cabeça da gente. Ué, mas é a palavra de Deus. Eu digo, meus irmãos, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar porque ser cristão significa aceitar a totalidade de Jesus. Ele ensinou isso. Mas padre, eu escuto o senhor, mas eu não estou falando de vocês, gente, estou falando de mim também. Porque não vai pensar que eu não tenho que me converter a cada dia a essa lógica louca de Deus. Desculpa usar a palavra louca. Essa lógica invertida. Essa lógica meia paralela. É uma conversão diária. Para mim também. Mas nem por isso nós podemos dizer que isso não é verdade. Se nós acreditamos na palavra de Deus, é isso aqui, pronto. Isso, a gente tem que, a partir dessa lógica, desse prisma, dessa perspectiva, começar a olhar para o mundo. Isso é um exercício. Isso é um exercício. Mas e se eu não consigo compreender? Aí Nossa Senhora tem a dica. Se não consegue compreender isso hoje, guarda no coração. Ela fazia isso. Lucas, o retratista de Nossa Senhora, o cronista de Nossa Senhora, vamos assim dizer em palavras gerais, ele faz questão de dizer que muita coisa Nossa Senhora não entendeu. E ela guardava no coração. Muita angústia Nossa Senhora teve. Na vida, Nossa Senhora teve muito mais pergunta do que resposta. Teve muito mais fé de continuar pelas convicções do que certezas imediatas. Isso é que nos ensina Nossa Senhora. Querido povo de Deus, a palavra se apresenta para a nossa conversão. Vamos pedir que Nossa Senhora, por ela nos chegarmos a Jesus, aprendamos essa lógica de Jesus, essa lógica de Deus. Ainda tem um último questionamento, e eu quero responder. Alguém poderia dizer, então padre, vamos deixar para a última hora se converter, só para quem tem uma mente meia
sagaz. Então não é melhor a pessoa pronta, pinta, borda, aproveita? Santo Agostinho dá a resposta. Deus perdoará sempre, mas você e eu não teremos o sempre. Exatamente, podemos pensar, na última hora eu me converto. Será que naquela hora, por eu ter levado uma vida desenfreada, eu terei vontade de me arrepender? Será que eu terei tempo de me arrepender? Será que eu terei o amanhã para me arrepender? É a resposta para esse questionamento.